Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lorena. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto bem interessante, bem presente na terapia intensiva, que é a insuficiência respiratória, né? Então, essa condição a gente recebe o nosso paciente muitas vezes em decorrência de uma insuficiência respiratória, porque a gente tem paciente precisando, portanto, de ventilação mecânica, né? Ou próprio paciente que já está internado conosco que desenvolve insuficiência respiratória. Então, essa condição clínica é bem presente no nosso contexto de terapia intensiva. Bom, a insuficiência respiratória, no contexto geral, é uma condição clínica na qual é caracterizada pela impossibilidade dos pulmões em manter a ventilação adequada e a troca gasosa adequada conforme a necessidade do nosso sistema, né? Essa situação de incapacidade de manter trocas gasosas adequadamente, ela pode ser tanto desencadeada por situações que são decorrentes do próprio sistema respiratório, como situações que não são dentro do sistema respiratório, tá? Então, como por exemplo, algumas tentativas de autoextermínio por alguns medicamentos que fazem depressão do sistema respiratório, aí ele não tem uma consequência prioritariamente intrínseca a esse sistema, mas que houve consequências sobre ele, tá? Então, é interessante a gente compreender isso. Por quê? Por que eu tenho que entender que a insuficiência respiratória ela pode ser decorrente de falhas no próprio sistema ou externamente que influencia no próprio sistema respiratório? Porque abordar o fator causal é imprescindível para a gente diminuir exposição a esse paciente a riscos em decorrência da insuficiência respiratória. Então, ela pode tornar-se grave por conta do fator causal que não foi intervido. Então, é extremamente interessante a gente entender que o fator causal pode ser tanto dentro do próprio sistema pulmonar como externo ao sistema pulmonar, tá bom? Nós vamos ver mais adiante detalhes a respeito disso. Bom, para a gente compreender toda a questão do sistema respiratório, das falhas do sistema respiratório, é importante a gente saber os níveis de que na verdade a gente depende para que a gente mantenha as trocas gasosas adequadamente, bem como a perfusão de órgãos e tecidos de forma adequada. Nós precisamos de oferta de oxigênio da atmosfera. Além disso, nós precisamos do próprio sistema respiratório íntegro, né, que não tenha nenhuma patologia envolvida, que não tenha diminuição da sua funcionalidade. E além disso, nós precisamos a nível celular a nível celular de ter realmente uma homeostasia, né? Para eu conseguir realmente ter a função respiratória, ventilatória adequada. Então, eu preciso dessas três magnitudes, tanto ar ambiente, quanto a nível de sistema pulmonar, quanto a nível celular, tá? Se uma dessas condições estiverem alteradas, eu posso ter repercussões quanto ao sistema pulmonar e aí quanto à função respiratória e perfusão de órgãos e tecidos. Então, nós temos que manter adequadamente esses três níveis para que a gente consiga manter perfusão adequada de órgãos e tecidos. De forma geral, existe uma definição para a insuficiência respiratória aguda, tá? Essa definição é tida como incapacidade dos pulmões de executarem a troca gasosa. Vários autores trazem outras definições, mas de forma muito simplificada e objetiva é isso, é a incapacidade dos pulmões de manter a troca gasosa a fim de atender às necessidades metabólicas, né, as necessidades do nosso organismo, tá? Aí, envolvido nesse conceito, nós vamos ter acrescido a captação e eliminação de gás, captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico de forma deficiente, tá? Então, nós vamos ver que o oxigênio e o gás carbônico são fundamentais para a gente classificar a insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória, ela possui classificações, né? Dentre elas a hipoxêmica e a hipercapnica, e também a mista. Nós vamos ver mais adiante o que significa cada uma delas. Mas ela vai ser classificada da seguinte forma: tem menos oxigênio
ou tem mais gás carbônico, tem pouco oxigênio, hipoxêmica, tem muito gás carbônico, hipercápnica. Eu encontro as duas condições, é uma insuficiência respiratória mista, tá? Então, nós vamos ver mais adiante que isso determina de forma bem categórica a própria classificação da insuficiência respiratória, tá? Quando eu tenho, aliado a esse conceito anterior que nós falamos sobre a incapacidade dos pulmões em manter as trocas gasosas, né, receber oxigênio, trocar por gás carbônico, eliminar gás carbônico, aliado a isso nós temos tanto a capacidade ventilatória, e aí trazendo por um outro ângulo, a capacidade ventilatória que está prejudicada diante da demanda. Então, se eu tenho os pulmões incapazes, eu tenho então uma capacidade ventilatória diminuída. Qual que é a demanda? A demanda é a necessidade de oxigenar órgãos e tecidos. Se a capacidade não consegue suprir a essa demanda, aí eu tenho uma insuficiência respiratória, tá bom? Então, quando eu falo em capacidade ventilatória, é importante eu salientar que significa a ventilação espontânea máxima sem que haja nenhum tipo de fadiga, tá? Então, esse paciente está com sua ventilação espontânea máxima sem fadiga, sem uso de musculatura intercostal, sem batimento de asa de nariz, sem dispneia, tá? Então, isso tudo mostra que esse paciente está em situação de ventilação espontânea sem nenhuma condição de fadiga, tá bom? Então, vamos adiante ainda para ver a respeito da definição. E aí a gente precisa rever alguns outros conceitos que estão envolvidos na condição de insuficiência respiratória. Eu queria que vocês observassem esse slide que nós vamos conversar. E aí ele fala assim, ó, que respiração, quando a gente fala em respiração, nós estamos falando em troca gasosa entre o organismo e o meio ambiente. Então, quando a gente usa o conceito de respiração, é importante a gente falar sobre a troca gasosa entre o nosso organismo e o meio ambiente, entre a atmosfera, tá? Quando eu falo nisso, automaticamente eu considero a função do sistema respiratório, que é justamente transferir o oxigênio da atmosfera para o sangue, além disso, remover o gás carbônico CO2 do sangue. Então, quando eu falo sempre em capacidade ventilatória, eu falo também em respiração, que é a troca gasosa entre nosso organismo e a atmosfera e o ambiente, e aí automaticamente me remete à função respiratória, à função do sistema respiratório, que é justamente transferir o oxigênio da atmosfera para o nosso sangue, para manter a perfusão de órgãos e tecidos e, dessa forma, retirar o gás carbônico do nosso sangue, tá bom? Então, por isso que a gente utiliza um dos exames que são fundamentais para isso, que é, no caso, a gasometria, que é justa a gasometria arterial, que é para a gente identificar os níveis de oxigênio, os níveis sanguíneos arteriais de oxigênio e também os níveis sanguíneos de gás carbônico, tá? E aí nós vamos observar aqui lá mais adiante que a gasometria é fundamental para nos auxiliar quanto ao diagnóstico. E aí eu sempre bato na tecla. É o enfermeiro que faz o diagnóstico de insuficiência respiratória? Não, é um diagnóstico médico. Mas somos nós que estamos no convívio diário do nosso paciente, avaliando o nosso paciente grave, fazendo exame físico no nosso paciente grave, evoluindo o nosso paciente grave, identificando sinais e sintomas de piora e de melhora. Então, nós auxiliamos também a equipe médica na identificação desses sinais e sintomas para poderem fazer o diagnóstico médico de insuficiência respiratória, uma vez que essa insuficiência respiratória ela está embasada também na verificação dos sinais clínicos desse paciente, não só na avaliação laboratorial, que nós vamos ver que é a gasometria, mas também nos sinais clínicos avaliados à beira-leito ou no momento que você recebe esse paciente, tá bom? Então, nós auxiliamos o diagnóstico, mas nós não determinamos o diagnóstico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, quanto o valor considerado quase não sai,
Quanto ao valor considerado sobre PaO2 e também a pressão parcial de oxigênio e pressão parcial de gás carbônico, alguns slides eu estou considerando o Ministério da Saúde cobra, né? E outros slides eu estou considerando demais literaturas. Então, quando for do Ministério, eu vou falar para vocês, mas é importante a gente avaliar várias literaturas. No concurso, com toda certeza, cai o que, por exemplo, o SAMU utiliza, as secretarias de saúde utilizam, embasadas em avaliações do Ministério da Saúde, tá bom? Esse slide é um slide na qual os valores são trazidos pelo Ministério da Saúde. Então, a gente vai encontrar em literaturas de secretarias de saúde. Aqui, por exemplo, a gente está no Distrito Federal, a gente pode encontrar em alguns protocolos de unidades de atendimento em terapia intensiva, tá? E outras literaturas falam mais ou menos, né? A gente não tem muita diferença, tá? 10 milímetros de mercúrio, 5 milímetros de mercúrio, mas é interessante você saber porque você, com toda certeza, não está se preparando apenas para concurso, né? Esse conhecimento que você está tendo também é para sua prática clínica, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em também classificação em avaliação da condição de insuficiência respiratória, nós temos que considerar, como eu falei lá no início, a pressão parcial tanto de oxigênio quanto pressão parcial de gás carbônico, tá? Quando eu tenho uma condição de PaO2 menor que 60 milímetros de mercúrio e um paciente exposto à respiração em ar ambiente, eu posso ter uma insuficiência respiratória. E quando eu tenho PaCO2, a pressão parcial de gás carbônico maior que 50 milímetros de mercúrio, também eu caracterizo como essa condição, tá bom? Então, nós vamos ainda conversar sobre o diagnóstico, que além dessa situação que é a avaliação do gás carbônico e também da pressão parcial de oxigênio, nós temos a avaliação das condições clínicas, tá? Essa condição clínica, ela é avaliada à beira-leito por muitos outros profissionais que não apenas nós da enfermagem. Fisioterapia também avalia e medicina também avalia, tá? Então, é um conjunto entre esses três profissionais para o atendimento clínico desse paciente, tá? Então, cada um vai avaliar dentro do seu âmbito, principalmente visando determinar diminuições de riscos, né, para esse paciente e a avaliação diária dele. Então, a gente avalia, nós da enfermagem, não para determinar o tratamento, né? O tratamento que a intervenção de ventilação mecânica, claro que a gente sabe que tem que entrar com oxigenação e aí a gente vai evoluindo esses dispositivos até o paciente realmente não ter a capacidade e ter que ser submetido à ventilação mecânica, nível de consciência diminuído, Glasgow 9, sim, isso nós vamos avaliar para acompanhar juntamente com a equipe médica. Mas não é a gente que vai dizer esse paciente tem que ser entubado com Glasgow 9, claro, mas antes disso existe toda uma evolução de oferta de oxigênio, mudança de dispositivos, catéter nasal, máscara de Venturi, a gente full face até realmente entrar na ventilação mecânica, tá bom? E nós, como eu estava falando, vamos identificar essas condições clínicas para a gente determinar os nossos diagnósticos de enfermagem, né? E determinar a nossa prescrição, a nossa intervenção. Então, nós vamos ver, por exemplo, nesse caso, que é um paciente que já está com insuficiência respiratória aguda, um dos principais diagnósticos é a troca gasosa prejudicada. Se esse paciente está com troca gasosa prejudicada por conta da insuficiência respiratória, quais os cuidados que nós vamos determinar como enfermeiros? E pode cair, hoje o nosso foco é a própria insuficiência respiratória, mas vocês podem pegar questões que solicitem os diagnósticos de enfermagem. Então, o que pode cair como diagnóstico? Troca gasosa prejudicada. O que nós vamos avaliar? Perfusão periférica prejudicada, pode ter nível de consciência prejudicado, saturação de oxigênio diminuída, essas são pele fria e pegajosa, dificuldade de respirar, dispneia, uso de musculatura acessória, tudo isso pode ser observado nessas condições. Quais são os nossos cuidados? Avaliar justamente perfusão periférica, avaliar nível de consciência se esse paciente ainda não foi entubado, justamente para a gente observar qual o Glasgow dele e a necessidade de intubação. Então isso a gente também vai avaliar, e aí Glasgow também é aplicado em terapia intensiva, né? Algumas pessoas creem que Glasgow só é aplicado no atendimento pré-hospitalar. Não, a gente aplica Glasgow para avaliar diminuição, comprometimento
neurológico, diminuição de nível de consciência, justamente para manter esse paciente com as vias aéreas pérvias, tá? Então, se for necessário intubar esse paciente, em Glasgow 9 já é uma indicação de intubação, tá bom? E aí, ainda quanto ao diagnóstico, como eu falei, o diagnóstico ele é pautado principalmente na condição clínica desse paciente. E aí nós vamos observar algumas situações clínicas que são sugestivas de insuficiência respiratória, como hipoxemia, hipercapnia, então é a presença de gás carbônico em excesso, acidemia, tá? A acidemia é o aumento do pH. Também é uma confusãozinha que a gente faz. A acidemia é o aumento do pH. Na verdade, não é nenhuma confusão. A gente corriqueiramente fala assim. A acidemia é o aumento do pH. Quando eu falo em acidose, é a predisposição para uma acidemia. Quando eu falo em acidemia, de fato, o pH sanguíneo está aumentado. Quando eu falo em acidose, é uma predisposição para esse paciente ter uma acidemia, que é o pH sanguíneo aumentado, tá bom? Então, isso é importante vocês relembrarem, depois no final a gente vê uma literatura que fala sobre isso, tá? Descompensação ou agravamento de condições de base. Então, como eu falei, essas condições, elas podem ser intrínsecas ao sistema respiratório e extrínsecas ao sistema respiratório. São condições que envolvem ou não a função respiratória, o sistema respiratório em si, os pulmões em si, tá bom? Então é importante a gente ajudar a equipe médica a identificar isso na nossa anamnese, no nosso exame físico, justamente para que a condição de base também tem a intervenção e não propriamente a consequência da condição, que é a insuficiência respiratória. Então, quando a gente fala de condição de base, também é para que a gente tenha a possibilidade de intervir e a gente, como enfermeiro, determinar os diagnósticos de enfermagem de cuidados, tá? O que pode acontecer com esse paciente, o que eu tenho que observar diante dessa condição de base que pode me denotar piora. Para isso que tu existe, enfermeiro. E aí nós vamos identificar por meio de gasometria arterial, é uma das situações que nos auxilia a ver se isso é função respiratória ou não. Ela vai nos confirmar a presença da insuficiência respiratória e nos dizer a gravidade. Tá? Então, o nível de gás, o gás carbônico, o CO2, PaCO2 do paciente está extremamente elevada, PaO2 está extremamente diminuída, então isso nos denota gravidade do paciente, tá? Então, na verdade, a gasometria, como eu falei, ela confirma a condição que já foi avaliada clinicamente. Então, a gasometria vai confirmar uma condição que já foi avaliada clinicamente, tá bom? Então, quando chega um paciente assim, você que é enfermeiro, já faz uma coleta da gasometria, né? Já passa no gasômetro e já dá uma analisada como é que tá níveis de pH, como é que tá pressão parcial de oxigênio, de gás carbônico e passa para o médico para a gente intervir o quanto antes, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos começar a falar nesses próximos slides sobre as manifestações clínicas. As manifestações clínicas estão envolvidas no contexto da própria diminuição de oxigênio, na própria diminuição da oferta de oxigênio e também no próprio aumento do CO2, né? Então, quando eu tenho diminuição de oxigênio, aumento de CO2, eu tenho condições que são extremamente claras, como, por exemplo, saturação de oxigênio diminuída, dispneia desse paciente, nível de consciência alterado, tá? Confusão, a gente pode observar paciente confusão aguda. Então, isso são características da própria situação de diminuição de oxigênio e aumento de gás carbônico ou de uma insuficiência respiratória mista, que é o que nós vamos ver adiante. Quando eu falo em hipoxemia, nós temos algumas possibilidades. Vamos observar o slide. Taquipneia pode acontecer, confusão mental e agitação. Então, aqui já é um indicativo de que o nível de oxigenação desse paciente, o nível de O2 desse paciente já pode estar diminuído, então esse paciente apresenta-se agitado, em vezes confuso, ele pode apresentar também torpor. Isso é extremamente interessante para a gente avaliar nesse paciente com possibilidade de insuficiência respiratória, tá? Além disso, nós temos situações de hipertensão arterial.
aumento da pressão arterial, palidez de pele e mucosa, cianose central, arritmias cardíacas e padrão gasométrico PaO2 em níveis de 60 milímetros de mercúrio e saturação de oxigênio também diminuída entre 75% e 70%, tá bom? Além disso, também temos como manifestações clínicas situações como a hipercapnia, que é aumento do gás carbônico propriamente, tá? A nível sanguíneo. Quando eu tenho um aumento do gás carbônico, né, a chamada hipercapnia, nós temos alguns outros sinais e sintomas que nos denotam essa situação. Cefaleia, tremores, sudorese, desorientação, narcose. Então isso aqui é importante, esses sinais clínicos, tanto de hipercapnia quanto de hipoxemia, para a gente conseguir identificar qual é a classificação da insuficiência respiratória, tá? Ela está sendo causada por conta de uma diminuição de oxigênio, né? Então eu não consigo extrair o oxigênio da atmosfera e colocar a nível sanguíneo, ou é uma insuficiência respiratória porque eu não estou conseguindo eliminar o gás carbônico, tá? Então essas situações vão ser classificadas como insuficiência respiratória hipoxêmica ou hipercapnica, que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Ainda quanto a manifestações clínicas, como vocês podem ver nesse slide, como eu falei anteriormente, nós podemos ter a acidemia, que é justamente a presença do aumento do pH sanguíneo, na verdade da diminuição do pH sanguíneo, né? O pH está mais ácido, então para ele estar mais ácido tem que ser, ele tá diminuído, né? Então, acima de 7,35 ou 7,45 eu tenho uma calose, abaixo disso eu tenho uma acidemia, tá bom? Então, nessas condições, em condições de acidemia, nós vamos observar tanto a presença de acidose metabólica respiratória ou metabólica, ao contrário, respiratória ou metabólica. Então, quando eu tenho alterações do pH sanguíneo, essas repercussões podem ser tanto por alterações do próprio sistema respiratório, quanto do próprio metabolismo, né? E aí, dentro disso aqui, nós temos envolvidos os sistemas tampões, né? O sistema tampão, nós temos tanto respiratório quanto metabólico, sistema renal e sistema respiratório. O sistema respiratório é o principal sistema tampão a nos apresentar atividade de compensação, né? Então, nós temos uma atividade compensatória entre 12 a 24 horas, tá? Então, às vezes até menos. Esse intervalo de atividade compensatória depende muito da reserva fisiológica do paciente, tá? Então, isso vai depender da condição clínica dele. E o sistema renal também, um sistema tampão, nós vamos observar uma atividade compensatória um pouco mais demorada para acontecer, né? Então, podendo chegar até 36 horas. Um compensa o outro. Então, se eu tenho alterações respiratórias, provavelmente eu tenha o sistema tampão renal trabalhando para compensar. E aí, também de forma contralateral, né? Tanto o metabólico compensa o renal, quanto o respiratório compensa o metabólico, que é o renal, compensa o respiratório, quanto o respiratório compensa o metabólico. E aí, mais uma vez, essa função compensatória vai depender também da reserva fisiológica do paciente, do estado clínico do paciente, tá bom? Então, nessas condições, nós vamos ver também a presença de metabolismo anaeróbico desse paciente e nós temos um reflexo que é a acidose lática, que nos denota justamente diminuição quanto à oxigenação, tá? Então, é interessante a gente avaliar isso porque vai denotar a gravidade. Isso também pode ser avaliado dentro da gasometria arterial, tá bom? Agora nós vamos falar nesse slide, nos próximos slides, sobre insuficiência respiratória. Então, a gente se encontra no próximo vídeo para a gente continuar falando sobre isso. Até mais!